Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos estar meditando aqui no livro de 2 aos Coríntios, no capítulo 6. Nós vamos meditar do versículo 1 até o 10. Vamos saltar apenas o 2, que o 2 é apenas um versículo que Paulo colocou aqui, de um outro livro, que ele colocou para a meditação dos irmãos de Coríntios, né? Então, vou estar lendo aqui o primeiro versículo, depois nós vamos descendo, para nós estarmos aprendendo deste ensino, né? Dessa instrução que Paulo trazia para a igreja de Coríntios, principalmente, né? Para obreiros, para ministros do Evangelho do Senhor Jesus. Então está dizendo aqui no versículo 1 do capítulo 6, de 2 aos Coríntios, diz assim: E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Vamos estar dirigindo oração ao Senhor nosso Deus, para Ele estar falando com a nossa alma. Divino Deus, eterno Senhor do céu, Deus de grandeza e graça, Divino Espírito Santo, eu te peço, Senhor, venha falar com todos nós, através dessa palavra que lemos, e daqui vamos meditar, Senhor, nos versículos a seguir. Fala, Espírito Santo, eu te peço, no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém. O tema da mensagem está falando assim: a abnegação de Paulo em seu ministério. Esse é o tema da leitura. A palavra abnegação quer dizer renúncia ou recusa. Então Paulo começa dizendo o seguinte: e nós, cooperando também com ele quem? Com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Vos recomendamos a que não recebais a graça de Deus em vão. E de que forma alguém pode receber a graça do Senhor em vão? É quando a pessoa não trata a graça de Deus como uma verdadeira graça. Quando ele recebe o convite para uma vida eterna, a salvação para a sua alma, ele não leva a sério. Ele não procura andar conforme os ensinamentos das Sagradas Escrituras. Ele passa a andar, não segundo a Bíblia, né? Mas segundo a sua própria vontade, não andando nos princípios divinos. Então, errando aqui, errando ali, né? Levando as coisas de Deus da maneira dele mesmo, não da maneira do Senhor. Então, ele termina recebendo essa graça, que é a vida do Senhor em nossa vida. Ele recebe essa graça em vão, servindo a Deus e, ao mesmo tempo, não tendo salvação. Aí nós vamos ler aqui no versículo 3, que diz assim: não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Aqui Paulo fala de obreiros que comete escândalo, que escandaliza a obra, o evangelho, obreiros sem testemunho, que não traz a essência do Espírito Santo de Deus na sua vida. Então ele diz: não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Nós podemos até dar aqui um tema para esta reflexão aqui, né? O ministério do verdadeiro obreiro, né? Que é um ministério de responsabilidade.
Não aquele ministério irresponsável, sem compromisso com a verdade. Porque Paulo está falando aqui que é para nós não dar escândalo na caminhada com Cristo, para que o nosso ministério não venha a ser censurado. A gente sabe que tem tantos obreiros que causa tanto escândalo na obra, que traz tanto mau testemunho, pessoas sem um verdadeiro caráter de Cristo, que tanto os irmãos, né, da congregação censura o ministério dele. Claro, se você conhecer um certo obreiro, uma certa pessoa, que ele só anda causando escândalo, ele não tem moral nenhuma perante você, né? Qualquer um de nós. A gente não dá crédito no que ele fala, porque a gente sabe que o ministério dele é um ministério de escândalo, de baixaria. Ele não tem firmeza na graça, não tem firmeza no evangelho. Então é para nós não cometer escândalo, para que o nosso ministério, o ministério que Deus te entregou, que o Senhor entregou para todos nós, não venha a ser censurado, nem pela igreja e nem pelo Senhor Jesus Cristo. Versos 4. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades e nas angústias. Nós somos recomendados, trazemos, né? Paulo diz que ele nos recomenda em tudo, né? Nós temos que ter um certo alicerce na nossa vida espiritual, que é para nós sermos sujeitos a tudo nesta vida, porque o verdadeiro obreiro que cumpre bem o seu ministério, ele tem que estar preparado para toda sorte de obras. A gente sabe que ele vai ter momentos bons na sua vida, na sua caminhada com Cristo. Deus vai usar, Deus vai salvar a alma, mas ele também vai receber muitas retaliações do adversário, né? O inimigo vai armar muitas ciladas, ele vai estar sujeito a muitas contradições. Então, por isso que ele tem que ter um bom alicerce, um bom fundamento em Cristo. Porque Paulo diz, né? Tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência. O servo do Senhor que tem o seu ministério, que é pastor de uma igreja, ou que é líder de um ministério, ou que é líder de um ciclo de oração, regente de um conjunto, que ele tem um ministério, o ministério do louvor, ele tem que ter bastante paciência, diz a Bíblia. Porque com a paciência a gente vai vencendo tudo, né? O próprio Tiago diz que a gente tem que estar pronto para ouvir, né? Tardio para falar e tardio para se irar. Então, na muita paciência, você vai adquirir milhões de experiências. Na muita paciência, dizendo a Bíblia, nas aflições. Quem tem um bom ministério em Cristo, ele é paciente, ele sofre muitas aflições, ele passa muitas necessidades, aqui está falando, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias. Olha que o verdadeiro obreiro, um pregador de doutrina, aquele que guarda os princípios do Senhor, ele passa por momentos angustiosos. Claro, se o nosso próprio Senhor Jesus passou por tanta angústia, que na sua oração o seu suor se transformou em gotas de sangue. O verdadeiro obreiro, ele passa por angústia, Elias passou por momentos de angústia. A Bíblia fala da angústia de Jacó. Todos os grandes homens de Deus que procuraram andar
com fidelidade com Cristo, eles passaram momentos angustiantes na sua vida, muitas aflições. E Paulo aqui no verso 5 lhe diz: nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, né? Nos trabalhos da obra do nosso Deus, em tudo, nós temos que estarmos preparados. Nas vigílias, né? Muitas das vezes o obreiro tem que passar a madrugada em branco, né? Em branco assim, num bom sentido, sem dormir, mas buscando a face adorada do nosso Deus. Claro que depois, para enfrentar uma angústia, uma tribulação, ele tem que cair de joelhos no chão e passar vigílias e mais vigílias, madrugadas, trancado no seu quarto, como assim fez os grandes homens de Deus. Então, nas prisões, o verdadeiro obreiro, ele enfrenta prisões, ele enfrenta tumultos, né, que são grupos opostos. Ele enfrenta trabalhos na obra, ele tem que trabalhar, que lutar. Não importa se ele está na bonança, se ele está na necessidade, não importa. Ele também passa os seus momentos trabalhosos na obra do nosso Deus, as vigílias e nos jejuns. Tem hora que você tem que orar e jejuar mais, acrescentar mais horas de jejum para você vencer, para nós vencermos as pelejas no ministério, porque a obra do Senhor é bastante árdua e o verdadeiro obreiro tem que estar com a bagagem sempre preparada, com toda sorte de ferramentas para lutar contra o adversário. Depois das vigílias, dos jejuns, Paulo continua advertendo, né? Aí ele diz: na pureza, na ciência, o verdadeiro obreiro tem que levar uma vida pura, uma vida santificada. Em todo tempo que alguém te encontrar, tem que achar pureza, tem que achar brilho de Deus em nossas vidas. Na ciência, ele tem que ter conhecimento da palavra de Deus, tem que estar lendo a palavra, meditando, para ter ciência, para trazer ensino, para trazer exortação, correção e toda sorte, né, de advertência àqueles que estão em perigo. Aí ele fala, né, na ciência, na longanimidade. O obreiro tem que ser longânimo. Na benignidade, ele fala, tem que ser pessoas preparadas para fazer o bem. Aí ele fala, no Espírito Santo, tem que estar o tempo todo andando em Espírito, conversando com o Espírito Santo, pedindo instrução ao Espírito Santo, falando com o Espírito Santo o tempo todo, no amor não fingido, o amor do verdadeiro servo de Deus. É um amor puro, é um amor imaculado, não é aquele amor fingido. Tem que ser um amor puro, um amor verdadeiro, para com todos, na obra do nosso Deus. Então tem que ter o amor também faz parte do seu ministério, do nosso ministério. Louvado seja o nome do Senhor. Na palavra da verdade, no poder de Deus, tem que estar preparado todos nós, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. Quer dizer, a espada vai cortar para os dois lados. Se vir para o lado esquerdo, você combate com a palavra da justiça. Se vir do lado direito, a espada da justiça também come. Então o obreiro tem que estar adestrado, tanto da direita como da esquerda, para ele cumprir bem o seu ministério. Louvado seja o nome do Senhor. Ele sofre honra, que está falando, por honra
e por desonra. De uns ele recebe honra, de outros eles recebe desonra. Mas isso não muda nada na sua vida, porque ele continua o mesmo servo do Senhor, sempre no bom caráter de Cristo. Por infama, tem hora que ele tem fama, né? Por infama ou por boa fama. Tem hora que ele sofre infama, as pessoas lhe infamam. Mas, por outro lado, já tem outros, glória a Jesus, que dá honra, né? Que elogia ele, faz com que ele divulgue o nome dele, procura trazer fama para que ele divulgue mais o santo evangelho de Cristo. Como enganadores, mas sendo verdadeiro. O verdadeiro servo do Senhor, para uns, ele é enganador, mas para outros, ele é verdadeiro, ele é um verdadeiro servo do Senhor. Nós sabemos que o próprio Jesus, ele foi questionado pelos judeus naquela época, né? No dia da festa lá dos tabernáculos, uns perguntavam, o que é que você acha? Uns falavam, não, ele é uma boa pessoa, já outros falavam, não, ele engana muito, ele engana o povo. Então, de uns recebe honra, de outros recebe desonra. Se o próprio Jesus Cristo recebeu honra e recebeu desonra, imagina nós, nesta caminhada, né? Nós que temos tantas falhas. Então, Paulo aqui falava por honra e por desonra, por infâmia ou por boa fama, como enganadores, mas sendo verdadeiros. Eu sei que muitos vão falar, não, fulano é enganador. Já outro fala, não, ele é verdadeiro. Esse é o ministério do verdadeiro obreiro do Senhor, para que a gente venha cumprir a vontade de Deus na nossa vida. A gente sofre tudo isso. De uns recebe elogio, de uns recebe honra, de outros recebe escárnio, recebe desonra. Mas o importante é que a gente continua com a nossa cabeça erguida, sempre para o alto, sabendo que de lá vem a nossa redenção. O versículo 9, como desconhecido, mas sendo bem conhecido. Para uns a gente se torna desconhecido, mas para Deus, para os anjos, nós somos bem conhecidos, porque levamos a boa palavra de Cristo aos corações sedentos, aos corações desanimados, desacaçoados, aos corações enfermos, depressivos. Aleluia! Então isso é maravilhoso. Mas sendo bem conhecido por Deus, né, diz a palavra do Senhor, como desconhecido, mas sendo bem conhecido, como morrendo, e eis que vivemos, como castigados e não mortos. Paulo passou por tudo isso. Paulo foi castigado severamente, chegando ao ponto de ser tão espancado que lhe consideraram ele já morto e arrastaram para fora da cidade. Eu creio que por isso que ele escreveu isso aqui, como desconhecido, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos. E mesmo que chegarem a matar algum de nós nos dias atuais, você, eu, todos nós que estamos vivendo a sã doutrina, para nós é lucro, porque Paulo dizia que ele queria estar com Cristo, né? Porque o viver é Cristo, dizia Paulo, e estar com Cristo é bem melhor. Mas mesmo a gente, como diz um ditado até mundano, né? Em trancos e barrancos, quer dizer, nas pelejas, nas lutas que enfrentamos, às vezes fracos,
às vezes sem forças, às vezes ofegante na peleja, mas sem desgrudar da espada, sempre lutando em defesa da verdade do Evangelho, mesmo cansado, desanimado, mas não mortos, como diz a palavra de Deus, como contristados, mas sempre alegres. Glória a Jesus. A nossa alegria, ela se encontra alojada, muitas das vezes, é por dentro de nós. A gente não pode estar rindo para todo mundo, abrindo o nosso semblante para qualquer um. Mas dentro de nós temos paz, temos alegria, temos conforto de alma. Por isso que ele diz, como contristado, como tristes, hein? Mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos. Claro, a nossa riqueza se chama Cristo, a nossa riqueza se chama herança, uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, como já dizia o apóstolo Pedro, glória a Jesus, como pobres, mas enriquecendo a tantos, tirando tantos da pobreza espiritual, tirando tantos das garras malignas, enriquecendo a muitos com a graça de Deus, com a pregação do Evangelho, com uma nova vida recebida, que aquela pessoa passa a receber. Então, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa riqueza se encontra depositada lá no alto céu, para quando partirmos aqui, após o nosso ministério, a nossa vida com Cristo, se findar por aqui, nós receberemos a nossa coroa de glória, o nosso galardão, as nossas mansões celestiais, quando chegarmos lá na glória. Por isso que Paulo dizia, como contristados, mas sempre alegres. Não tem ninguém mais feliz do que um crente nessa terra. Ele enfrenta a pobreza, ele enfrenta a necessidade, de pão, às vezes de vestes, de calçados. Aleluia, Jesus. Mas ele se sente uma pessoa também rica da graça. Em tudo ele está instruído, como dizia Paulo, Paulo dizia aqui no livro de Filipenses, eu acho bastante interessante esta passagem no livro de Filipenses 4, versos 11, diz assim, dos versos 11 ao 13, e digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Paulo dizia que ele já tinha aprendido a contentar com o que ele tinha. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Então Paulo sabia se comportar diante de tudo isso, diante da abundância, ele tinha o seu comportamento, diante da fartura, o mesmo comportamento, diante da fome, em tudo ele estava instruído. Quando ele padecia necessidade, o comportamento era o mesmo. Ele não era um crente de duas caras, porque às vezes tem muito cristão que quando ele está na bonança, na luta, e ele se procede de uma forma, mas quando ele está enfrentando grandes lutas, enfermidades, desemprego, fome, escassez de alguma coisa, ele fica carrancudo, ele fica triste, cabisbaixo, como se fosse uma pessoa derrotada.
Mas o crente ele não é derrotado. Louvado seja Deus. Ele enfrenta todas as suas lutas, mas ele não é vencido por nenhuma delas. Porque o Senhor Jesus é quem vence por nós. Então o crente ele tem que se comportar diante de todas as suas situações, para que o ministério dele não venha a ser censurado, para que o ministério dele cada dia receba mais louvor de Deus, receba a aprovação do nosso Senhor. Esse versículo 10 aqui eu achei ele muito bonito, quando Paulo ele terminou dizendo, né, como contristado, mas sempre alegres. Não existe crente triste. O crente, quando que a tristeza toma conta da vida dele, muitas das vezes ele enfrenta até uma depressão. Mas por quê? Porque não busca Deus. Ele tem que parecer estar triste em alguma situação, mas no seu interior está fervendo de alegria, está jorrando alegria. Como pobres enriquecendo a tanta gente, ganhando as almas para o Senhor, fazendo com que aquelas almas sejam também herdeiras, né? Receba também as promessas dos céus, enriquecendo a muitos, né? Como nada tendo e possuindo tudo. Existe alguém na face da terra mais rica do que um crente salvo? Não existe. Pode ser homens ricos aí, bilionários, milionários, trilionários. Meu Deus, diante de Deus isso aí é absolutamente esterco. Não é absoluto. Para Deus isso aí não vale nada, isso aí é pó da terra. Aleluia, glória a Jesus. Então, rico mesmo, que a gente sabe, são os crentes fiéis. São os crentes que guardam a doutrina. É o obreiro que compre bem o seu ministério, que maneja a palavra da verdade para a esquerda, para a direita, por honra ou por desonra, não importa, na aflição, na angústia, na tribulação, em tudo, ele continua o mesmo, dando glória a Deus, saindo vencedor, saindo triunfante em tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Então é para nós cumprir bem o nosso ministério, não cometer escândalo em coisa alguma, para que esse ministério que nós recebemos do Senhor não venha a ser censurado. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.